Essa é a Igreja Renovada. Mais do que um lugar de culto, somos uma família, com muitos irmãos, diferentes uns dos outros, mas com algo em comum. Fomos salvos e renovados por Cristo. E essa verdade nos torna co-herdeiros com Ele na glória. Juntos, seguimos firmes para cumprir a grande comissão que nos foi dada: levar o Evangelho. Com o mesmo propósito, vivemos uma vida renovada, por Ele e para Ele. Temos momentos de adoração, palavras que transformam, e desde cedo semeamos no coração das nossas crianças, ensinando-as a conhecer e amar a Deus para que no futuro possam construir uma sociedade mais pura e um mundo melhor. Para os adolescentes, um lugar de crescimento, aprendizado e conexão com o propósito de Deus. E, para os jovens, um novo momento, o início de uma grande expansão em Deus. Temos também um ministério especial para a melhor idade, cuidando com amor e carinho daqueles que nos inspiram com sua sabedoria e experiência. Pela TV, estamos levando a verdade de Cristo para toda a cidade. E através da internet para o mundo. Venha fazer parte dessa família. Igreja Renovada. Uma igreja viva para o Deus vivo. Oi, gente linda! Bom dia! Tá começando mais um programa Deus Tem o Melhor. Esse espaço feito com muito carinho para edificar a sua fé. Hoje o programa tá especial. A gente começa com um devocional para aquecer o nosso coração com aquela palavra poderosa. Depois você vai conhecer um pouco mais sobre a Fundação Afife Arão, esse espaço social que tem feito a diferença na vida de muita gente. Se você ainda não conhece, já se prepara para se apaixonar. Tem também aquela palavra poderosa no quadro Palavra Renovada. Então, já se ajeita aí no sofá, pega a sua Bíblia, chama a família toda e bora, porque Deus tem o melhor para você hoje. A palavra de Deus é viva e ela fala com a gente exatamente no momento certo, né? E é por isso que agora chegou aquele momento especial do nosso devocional. É quando a gente desacelera, escuta o que o Espírito Santo quer ministrar e permite que Deus alinhe o nosso coração com o dele. Respira fundo e deixa Deus falar com você. Shalom, graça e paz, bem-vindo a mais um devocional da semana. E hoje nós vamos falar sobre propósito. E o texto que eu escolhi para falar sobre propósito está no livro de Jó, 42:2, onde diz assim: bem eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Se Deus preparou um propósito, se Deus tem um propósito na sua vida, nada vai ser impedido. Às vezes eu me pergunto, será se a história de Jó, a vida de Jó, foi por esse propósito?
dele passar por esse teste e ser aprovado e hoje ser testemunha viva para nós, para cada um de nós, ser uma testemunha que fala até hoje, que vivifica até hoje dentro de nós. Às vezes nós passamos por guerras, por luta, por dificuldade, mas nós não podemos esquecer o propósito de Deus para cada um de nós. Eu lhe pergunto, você tem um propósito de Deus? Jó, ele fala, bem eu sei. O que significa bem eu sei? Significa que ele reconhece a grandeza de Deus. Deus, eu te reconheço como Senhor. Eu sei que nada foge dos teus propósitos. É tanto que ele fala, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós não queremos passar por um teste desse. Nós não queremos passar por uma luta dessa que Jó passou para dizermos que nós vivemos um propósito do Senhor. Não queremos isso. Eu não quero e também não desejo isso para você. Mas eu lhe pergunto, você está cumprindo com o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida? Às vezes nós nos questionamos, será se eu estou no caminho certo de Deus? Será se eu estou no caminho certo daquilo que Deus planejou para mim? Às vezes nós queremos celebrar a Deus, glorificar o nome do Senhor só quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. Aqui Jó está dizendo quando ele está mal, quando ele está passando por luta, por guerra, as chagas, as feridas, tudo no seu corpo, mas mesmo assim ele fala, bem eu sei quem é Deus, eu sei quem é o Senhor. Diante da dificuldade você sabe quem é o Senhor. Outra pessoa que passou por uma dificuldade para cumprir o seu propósito foi José. José passou mais de 13 anos em guerra, mas mesmo assim cumpriu o seu propósito. Ele não trocou seu propósito por proposta nenhuma. Aqui está um detalhe. Satanás, ele traz proposta para você anular o propósito de Deus na sua vida. E qual era a proposta sobre a vida de José? Deita-te comigo. Às vezes, a proposta, ele vem para anular o propósito. Deus estabeleceu um propósito na sua vida, mas as propostas vêm tentadora e você aceita a proposta e assim anula o propósito de Deus na sua vida. A única coisa que anula o propósito de Deus na sua vida se chama pecado. E nós vemos que José permaneceu firme, por isso foi engrandecido no Senhor. O propósito de Deus cumpriu na vida dele da mesma forma que cumpriu na vida de Jó. Um outro texto que eu queria falar que está em 2 Reis 5, onde fala de uma mulher que foi levada cativa. Pela sua própria vontade ela foi levada cativa e ela serva de uma senhora. E um certo homem chamado Naamã era leproso, um grande senhor dos seus exércitos. Levou o rei da Síria a ganhar várias batalhas, mas mesmo assim essa mulher cativa lá, ela cumpre o propósito de Deus na vida dela. Ela fala, se o meu Senhor reconhecesse o profeta que há em Samaria, ele curaria dessa lepra. 2 Crônicas 5:2. Aí nós vemos que Deus, ele age, mesmo estando em território inimigo. Você vê a ação de Deus na vida daquela mulher. Eu lhe pergunto, quem é o texto-chave aqui? É Naamã? É Eliseu? Ou essa desconhecida? Que mesmo em território inimigo, ela permanece firme no seu propósito. Às vezes o nosso propósito não é só estar no palácio. Às vezes o nosso propósito é estar passando por escassez, é estar preso em cadeias, mas lá nós não vamos negar o nosso Deus e cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Graça e paz e até a próxima semana. Bom dia! Eu estou muito feliz de você estar aqui conosco no programa Deus Tem o Melhor. E eu decidi vir aqui para dizer muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado porque você separou um tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida hoje. Fique ligado. O programa Deus Tem o Melhor. Ei, você já ouviu falar na Fundação Apifiarão? É um projeto lindo, cheio de propósito, que nasceu no coração de Deus e tem sido resposta para muitas famílias. A Fundação, ela atua em diversas áreas: social, educacional, profissionalizante e tudo com muito amor.
Se você ainda não conhece, vamos assistir juntos e se inspirar para fazer parte também. Você já conhece a Fundação Afifiarão? A Fundação Afifiarão atua na nossa sociedade trazendo cursos profissionalizantes, mudando a realidade de muitas famílias, trazendo oportunidades em vários cursos que nós promovemos, dentre eles na área de música, violão, teclado, bateria, como também na área esportiva. Nós atuamos com hidroginástica para idosos, fitness, pilates e também balé. São coisas maravilhosas que podem mudar a vida da nossa sociedade, principalmente das nossas crianças carentes. Trabalhamos voltados para as nossas crianças e os idosos da nossa sociedade. E como podemos fazer parte desses projetos? Você pode estar entrando na comunidade da Fundação Afifiarão no WhatsApp, onde estaremos divulgando os links para inscrições, avisos e muito mais. Não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais, estamos em todas as plataformas. Esta é a Fundação Afifiarão. Então, você também pode participar desses projetos. Aproveite o QR Code que está na tela e faça a sua colaboração. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós já recebemos uma visita extraordinária aqui na Fundação Afifiarão. Nosso deputado estadual, Gênio Diniz, veio estar conosco para nos prestigiar e também ver o resultado da sua emenda parlamentar aqui, que serviu a nossa unidade para com a comunidade de Rio Branco e município na qual nós trabalhamos. Deputado, é um prazer tê-lo conosco. Para mim é uma honra, estar aqui nesse local, vendo aqui todo esse material foi comprado para benefício da comunidade, dos jovens, dos adultos, das crianças, que vai ser beneficiado com todo esse material. Parabéns para todos vocês pelo trabalho que vem exercendo na comunidade. Muito obrigado pelo esse trabalho maravilhoso que você faz. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, deputado. É uma parceria necessária pela demanda que nós temos, Os nossos idosos, a crianças, é uma extensão grande de pessoas que estão sendo beneficiadas por tudo isso que foi nos presenteado com essa emenda parlamentar. Gratidão. Parabéns. E agora é aquele momento de alimento sólido, sabe? Palavra firme, com revelação, que transforma mesmo. Quem vai fazer essa parte pra gente hoje é a nossa querida Fabrícia, uma mulher de Deus e cheia do Espírito Santo. Então prepare o coração, porque Deus quer te renovar através dessa palavra. Nós estamos no período de Quaresma, que são os 40 dias que antecedem a Páscoa. Nós cristãos, nós celebramos a Páscoa, e a Páscoa ela tem um grande significado nas nossas vidas. Então o tema desta manhã se chama o Calvário e a morte de Jesus. O texto base dessa palavra está lá no livro de Marcos, capítulo 15, que ele dá conta de todo o capítulo. Amém? Então você pode abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15, no versículo 1, que diz: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos.
Então, logo de início, nós vemos aqui nesse capítulo, falando da decisão que aqueles chefes religiosos tomaram. Amarraram Jesus e levaram até Pilatos. Tem uma contextualização histórica aqui. Por que eles já não fizeram, né? Já amarraram Jesus, já prenderam Jesus, já sabiam o que eles queriam fazer com Jesus, por que eles então não fizeram? Porque eles não tinham esse poder de execução. Eu vou chamar de regime, mas pode ser que a nomenclatura não esteja correta. Mas naquele tempo, os judeus estavam debaixo de um regime romano. Então, eles podiam tomar decisões ou julgar questões civis e religiosas, mas esse poder de execução, de condenação, eles não podiam fazer. Era necessário fazer pelos romanos. E quem era a autoridade representativa naquele momento? Era Pilatos. Então, Pilatos era quem tinha o poder de julgar e de executar a pena sobre Jesus. Porque os religiosos, eles já tinham uma pena bem clara do que eles queriam fazer com Jesus. Qual era a pena dos religiosos para Jesus? Morte. E uma morte de cruz, não é assim? Mas Pilatos, ele tenta de alguma forma justificar que ele não poderia condenar o inocente. Pilatos tenta mandar Jesus para ser julgado por Herodes, mas Herodes não o julga e devolve para Pilatos. Lá em Mateus tem uma passagem que fala que a esposa de Pilatos diz para ele não entrar nessa causa porque Jesus era um inocente. Então Pilatos já tinha consciência de que Jesus era inocente. Ele fez alguns questionamentos, ele queria que Jesus se manifestasse, mas Jesus, ele ficou calado. Jesus ficou calado. E como já era costume da celebração da Páscoa, eles também poderiam escolher um criminoso, um preso para ser libertado. Então Pilatos traz Barrabás na intenção de que o povo escolhesse que Jesus fosse solto. Mas quando Pilatos dá essa oportunidade, ou dá essa opção, não é oportunidade, é opção, do povo escolher, o povo escolhe Barrabás. O povo não escolhe Jesus. De início, Pilatos ainda tenta, então vou fazer assim, vou açoitá-lo e depois eu vou soltá-lo. Não! Se fosse para bater nele e soltar, a gente tinha feito. Não! Queremos que o crucifiquem. Para quem não sabe, a crucificação, eu acredito que era uma das piores mortes. Não é isso, Flávia? É uma das piores mortes. É tanto que para algumas religiões, quando eles nos veem com o sinal da cruz, eles se sentem ofendidos, porque o significado da cruz não é o significado que tem para nós hoje. A cruz para nós tem um simbolismo de libertação. Alguém morreu naquela cruz, mas a cruz ela tem um significado de maldição. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Só iam para o madeiro os piores criminosos. A morte de crucificação não era para qualquer pessoa, era para os piores dos piores. E olha só em que situação Jesus foi colocado. Nós cantamos em um dos louvores que a gente se questiona: quem eu sou para que o Senhor me ame tanto assim? Quem nós somos para que o Senhor se entregasse dessa forma? Nessa grandeza, nós merecemos? Você já teve alguém que morreu por você? Tem? Pode até ter alguém que morreu quando ele estava a caminho de você, mas morrer por você... Eu acho que o amor mais próximo que se aproxima é o amor de uma mãe. Porque a mãe, ela consegue se doar. Algumas mães, elas conseguem se doar no 100% pelos seus filhos. Mas essa crucificação foi necessária
para se cumprir todos os escritos bíblicos acerca disso. Para que nós pudéssemos ter vida, para que pudéssemos ser resgatados, só através de um grande sacrifício. E esse sacrifício foi feito por nosso Senhor Jesus. Então, a vida e morte de Jesus Cristo, elas nos trazem 5 revelações. E a primeira revelação é o amor de Deus. É que o amor de Deus moveu Jesus até a cruz do Calvário. Jesus não foi até aquela cruz porque ele achou um ou outro bonito, não. Jesus foi até aquela cruz porque ele foi movido pelo amor do Senhor. Jesus Cristo, ele não respondeu. Olha o que diz no Marcos, no versículo 4, versículo 5 do capítulo 15 de Marcos. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Então nós vemos aqui, Pilatos ele se impressiona com a postura de Jesus. Ele sabe que Jesus é inocente. Era inaceitável aquela conduta do povo. Mas até Pilatos teve um papel importante nesse processo de crucificação do nosso Senhor Jesus. Então Pilatos ele estava à procura de uma justificativa, mas ele não encontrou. Jesus não falou nada. Talvez muitos de nós enfrentamos alguma situação de injustiça. E logo a gente quer o quê? Não, peraí que eu vou resolver. Não que comigo não é assim não. Não é desse jeito? Tem uns irmãos que, peraí que eu vou caçar o pau, vou pegar isso, vou pegar aquilo, não vou deixar isso desse jeito não. Jesus é assim? Jesus foi calado. Tem muitas coisas que nós vencemos, não é no alvoroço não, igreja. É, caladinho. Porque Jesus sabia o que o Pai queria. E eu e você, nós sabemos o que o Pai quer? Será que o Pai quer que você vá lá fazer confusão? Será que o Pai quer que você vá lá e passe com o carro por cima? Será que o Pai quer que você vá lá e arromba a porta e tudo, sai quebrando tudo? Não, né? Então, olha só, a maior lição que podemos tirar de tudo isso é que Jesus Cristo não foi uma vítima do Império Romano ou da injustiça terrena, mas Ele, de forma soberana e livre, manifestou a graça maravilhosa e poderosa de Deus e o seu amor incondicional. Não foi a injustiça o ponto relevante aqui, mas foi o que moveu o Senhor Jesus até ali. Foi o que moveu Jesus ficar caladinho e não responder nada. Muitos argumentos ele poderia ter colocado, mas ele sabia do seu propósito. Igreja, nós precisamos ter claro, aquilo que nós fomos chamados, nós temos um propósito. Nós também vamos passar por injustiças, nós também vamos passar por sofrimentos, mas nada se compara com o que Jesus já passou por mim e por você. Você pode até olhar para mim e questionar: Fabrícia, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E a palavra fala que Ele já levou na cruz todas as nossas dores. Está doendo? Está doendo. Mas Jesus já levou na cruz do Calvário todas as nossas dores. E por causa das suas pisaduras é que nós fomos sarados. É que nós fomos curados. A causa da morte foi o amor. A causa da entrega foi o amor. Jesus Cristo foi puramente movido pelo amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A nossa entrega tem que ser uma entrega com amor. O nosso servir tem que ser um servir com amor. O nosso estar aqui hoje tem que ser um estar com amor. Nós somos o corpo de Cristo. Nós não estamos aqui nessa celebração por um ritual ou por fazer do primeiro dia, o primeiro culto, um amuleto. Nós estamos aqui porque nós somos movidos por um amor. Pelo amor que nos alcançou, que foi através de Jesus Cristo.
Então nós vemos que Jesus ele se disponibilizou a fazer aquilo que já estava escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ei, igreja, nós temos a vida eterna porque o Senhor amou, em amor Ele se entregou, em amor Ele morreu e em amor Ele está entregando para mim e para você o direito à vida eterna. Então a nossa postura não pode ser uma postura inconsequente de quem não dá valor ao preço que foi pago na cruz do Calvário. Nós estamos nos aproximando do período da Páscoa. O nosso motivação, o nosso interesse não é encher o bucho de chocolate, mas o nosso interesse deveria ser de entregar um coração fiel ao Senhor e verdadeiro. Observe que nos momentos mais marcantes e mais importantes, sempre tem algo que se levanta para tirar o brilho de Jesus. Na Páscoa vem um outro símbolo. No Natal, que é algo, nascimento de Jesus, aparece um outro símbolo. E nós, enquanto igreja, nós precisamos estar muito atentos a isso. Ah, mas tem pastor fulano de tal, tão influente. Ele diz que não tem nada a ver. Antes de você procurar a opinião de um pastor influente, santo, vá para a palavra do Senhor. Vá para aquilo que Jesus espera de mim e de você. Questione o Espírito Santo, porque Ele é o nosso amigo fiel. E Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Eu estou nessa congregação, e eu já ouvi desse altar, dos meus pastores, que eu deveria ter cuidado até do que eles estavam falando. Lembra, pastor Irismar? Acho que o irmão Carlos, irmã Flávia, lembram? Porque nós somos homens, nós somos falhos, nós podemos colocar as nossas impressões naquilo que nós estamos ministrando, mas nós precisamos olhar para Jesus. Então a outra revelação que nós temos em relação à vida e à morte de Jesus Cristo é a obediência. A obediência é o caminho para a redenção. E como tem sido difícil, na geração de hoje, entender o valor da obediência. Entender o valor do princípio, da honra, do compromisso, da autoridade, do respeito. Mas aqui a revelação é em relação à obediência. Marcos 15, 19 a 20. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Jesus, ele foi insultado. Ele foi zombado. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, zombando dele, porque ele era rei. Muitos de nós não levamos desaforo para casa. E quando eu meditava nessa palavra, eu ficava vendo que dói muito mais uma ação do que uma agressão. Porque Jesus, no meio daquele povo, quantas pessoas que Ele curou, que Ele ajudou, e que lhe viraram as costas. E até no nosso meio também, quantas pessoas que nós já ajudamos e que resolveram virar as costas para nós, dizendo que a gente nunca fez nada por elas. Então, quantas ações, quantas palavras que machucam muito mais do que uma agressão. E nós vemos aqui Jesus sendo obediente nesse caminho da redenção. Aqui nós vemos como esse dia foi difícil para Jesus, o quanto que ele foi humilhado, o quanto que ele foi zombado.
e teve que ficar lá, firme, quieto, porque ele sabia do seu propósito. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 8, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a versículo 8. Ele não usou dos seus poderes. Ele era o Filho de Deus. Mas ele não se baseou nisso. Ele não se assegurou nisso. Mas ele se baseou e se assegurou na obediência aos princípios, na obediência àquilo que o Senhor tinha estabelecido para ele. Jesus sabia que ele era o Cordeiro de Deus, que veio para ser sacrificado pelos nossos pecados, pela nossa vida, por nós. E ele foi firme e fiel até o final. Não importa como nós vamos começar a igreja, mas importa como nós vamos terminar. Ah, mas é porque eu cheguei aqui. Não importa. O importante é que você vai concluir a carreira. E vai se apossar daquilo que de fato o Senhor já conquistou para mim e para você. Nós não podemos agir de forma como se a gente não soubesse o valor da crucificação de Cristo. Isso tem um peso sobre as nossas vidas. Nós precisamos meditar, nós precisamos nos posicionar, fazer com que o mundo conheça esse Jesus, mas sendo a representação de Cristo no nosso tempo. Então nós vemos que a outra revelação que está lá em Marcos 15, no versículo 26 ao versículo 27, a outra revelação da morte, da vida e da morte de Jesus Cristo é a sua decisão. A decisão por Jesus tem um impacto eterno para todos. A decisão de Jesus foi importante para que eu e você estivéssemos aqui. Talvez Deus usou uma pessoa para ir até você, Deus usou uma pessoa para te convidar, Deus usou alguém para atender a uma necessidade sua, mas isso só foi possível por causa da decisão de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós vemos que Deus ele criou o homem e a mulher, mas eles se perderam. Eles optaram por pecar, por desobedecer. Eles se perderam. Mas Jesus veio e Ele estabeleceu aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Então, nada do que chegou até aqui nas nossas vidas é esforço nosso. É esforço de Jesus Cristo. Eu sei que muitos aqui têm se doado à obra do Senhor, têm feito grandes coisas, mas isso só é possível por causa da redenção de Jesus Cristo. É por Ele, é para Ele, é por causa dEle. E nós estamos aqui movidos para quê? Para que Ele venha e que Ele se alegre com a sua noiva. Porque nós somos a noiva amada do Senhor Jesus. Como diz a palavra, com Ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: Ele foi contado entre os transgressores. Ele foi considerado um transgressor por mim e por você. Então a Bíblia fala no contexto do Antigo Testamento, contar com os transgressores significa ser associado com os pecadores. Ele se colocou no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar, para que nós hoje pudéssemos estar aqui.
fazer um paralelo, uma pequena associação. Quantos pais, uma coisa bem boba, mas para a gente poder entender o peso, mas quantos pais muitas vezes deixaram de comer para poder deixar um alimento para o seu filho? Quem era do tempo dos seringais? Quantos pais foram cortar a seringa com a barriga vazia e o pouco de farinha que tinha deixaram para os seus filhos? Quantas mães que quando foram dormir disseram, não, já comi, mas o pouco que tinha dividiram com os seus filhos? Então Jesus, ele decidiu fazer uma entrega por mim e por você, entregando a sua própria vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Ele se fez pecador no nosso lugar. Ele se fez malfeitor no nosso lugar, para que a promessa do Senhor fosse cumprida, para que a promessa de Deus se cumprisse. Ele foi tratado como pecador, para que os pecadores fossem tratados como justos. A Bíblia fala que o justo, ele vive pela fé. Nós nos consideramos justos, porque Jesus já se fez pecador no nosso lugar. Ele se fez pecador para que nós, pecadores, fôssemos tratados como justos. E o que diz lá em Lucas 23, do 40 ao 43? Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lembra quando o Diego cantava que Jesus ali no meio liberou perdão? Um trecho da música fala isso. De um lado tinha um que estava insultando Jesus, indignado, e do outro lado tinha um outro malfeitor que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que repreendeu o outro que estava ali indignado, falando coisas, e naquele momento ele teve o direito de ter a sua vida mudada. Uma vida inteira de erros pode ser mudada e transformada por uma entrega verdadeira e completa para Jesus. Por isso que não é tempo de caminhada. O tempo de caminhada é importante porque está relacionado com o nosso nível de maturidade. Mas as mudanças, elas precisam acontecer. A entrega, ela precisa ser uma entrega verdadeira. Tem que ser uma entrega completa. Então, como você chegou neste lugar, só o Senhor Jesus pode transformar a sua vida e a sua história. Talvez você esteja nesse lugar como um desses malfeitores, mas hoje mesmo o Senhor pode transformar a sua vida. Anos de erros podem ser transformados pelo Senhor Jesus. Jesus tem a mudança necessária para a minha vida e para a sua vida. Se você fizer uma entrega verdadeira, você vai contemplar o agir de Deus na sua vida e na sua casa. Então, se entregue ao Senhor mesmo. Nós não podemos entrar aqui só porque, não, domingo é dia de ir para o culto. Não, domingo é dia de entregar a vida ao Senhor. A apóstola tem ministrado sobre isso. Tem sido repetido sobre isso. Você tem que entrar aqui e a palavra, o mover de Deus, a presença de Deus, ela precisa gerar uma mudança na tua vida. Nós não podemos sair daqui, as mesmas pessoas, ficar vivendo da mesma forma. Não! Nós temos Jesus na nossa vida. Se nós não reconhecemos o valor do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, e que é Ele que muda e transforma, nós estamos agindo como Pedro, negando a Jesus com as nossas ações, não valorizando todo o preço que foi pago. Foi de graça para mim e para você, mas foi caro para Jesus. É de graça para mim e para você, mas foi um preço para Jesus, para Deus. Nós vemos no Antigo Testamento, quando o Senhor ele pede de Abraão que ele fosse sacrificar Isaac.
Tudo na palavra ela tem um significado, tem um simbolismo. E quando eu meditava, eu lembrei disso. Abraão subiu um monte para sacrificar o seu próprio filho, mas o Senhor não o permitiu porque entrou com a provisão. Só que agora, Deus precisava sacrificar o seu próprio filho. E Ele não colocou um cordeiro lá do lado da cruz para substituir Jesus. Jesus sofreu até o final. Ele foi até o fim. Então as mudanças, elas precisam acontecer na nossa vida. Nós somos a igreja do Senhor. Você é o corpo de Cristo. Você é noiva do Senhor. Você não vai encontrar, se hoje for ter algum casamento, você não vai ver a noiva relapsa. Não. Ela está há meses se preparando. Já fez unha, já fez depilação, já fez banho de lua, já está se preparando. Então nós estamos em constante preparação para a volta do Senhor Jesus. Ele vai demorar, não importa se ele vai demorar, se ele não vai demorar. O que importa é que nós estamos prontos. Preparados. Preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. Prontos para isso. Você não está tão longe que a mão do Senhor Jesus não te alcance. Tem algumas pessoas que se colocam como se nem Jesus quisesse você. Ei, Jesus quer você. Você não está tão longe que a mão do Senhor não te alcance. Eu estou no fundo do poço. Até no fundo do poço, a única saída é para cima. Se você chegar no fundo do poço, você não consegue saída para o fundo. Você só consegue saída para cima. Então agarra na mão de Jesus e recomeça a tua vida. Mesmo que você já participa de uma célula, faz parte da comunidade, mas se você sabe que precisa segurar na mão de Jesus para uma mudança e uma transformação na sua vida, faça. Faça por você aquilo que só você pode fazer, porque a parte de Jesus, Ele já fez. Não dependa de pessoas, dependa 100% do nosso Senhor Jesus. A quarta revelação da vida e morte de Jesus Cristo é em relação ao acesso. Nós vimos o amor, nós vimos a obediência, nós vimos que todos somos alcançados, a decisão de Jesus alcança todos, e nós temos agora o quê? Acesso direto para Deus, disponível a todos por meio de Jesus. Você não precisa de um intermediário, você não precisa falar com alguém para ir lá fazer um sacrifício por você. O sacrifício já foi feito e você tem acesso direto ao nosso Deus. Hoje nós podemos nos relacionar com o Senhor, hoje nós podemos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor, hoje nós podemos confessar os nossos próprios pecados, hoje nós podemos trazer uma oferta ao altar do Senhor, de sacrifício aos nossos pecados. Nós não precisamos de alguém ir lá e clamar por nós. Isso já foi feito e eu e você podemos fazer. É para esse tempo que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas. Antes o sacerdote, uma vez ao ano, ele tinha que ir lá clamar pelos seus pecados e pelo pecado do seu povo. Hoje mesmo você pode se colocar na presença do Senhor e clamar pelos teus pecados, clamar pela tua família, clamar pelos teus filhos. Hoje você pode se mover, porque Jesus já pagou um preço e Ele te deu acesso direto ao trono de Deus. Esse era um dos questionamentos dos religiosos da época. Não é tu que vai destruir e reedificar em 3 dias? Porque nem a morte o venceu. O véu se rasgou e hoje nós temos acesso. Aqui na congregação, na comunidade, tem um mover extraordinário, mas lá no seu íntimo você pode promover um grande mover do Senhor. Lá no seu trabalho você pode promover um grande mover do Senhor. Você pode atrair a presença do Senhor, levar a presença do Senhor, mudar os ambientes onde você vai, porque você tem direito, você tem livre acesso. Nós precisamos ser movidos pela presença do Senhor.
desejar do íntimo do nosso coração essa presença poderosa do nosso Deus, esse agir poderoso do nosso Senhor. Então nós todos temos acesso. Marcos 15:34. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele também sentiu a dor da solidão. Ele também esteve sozinho. E ele também se voltou para o Senhor e o perguntou: por que estou sozinho? Talvez você também se questione por que você está sozinho. Você não está sozinho. Há uma porção do Espírito Santo com você. Nós precisamos desenvolver a nossa dependência no Senhor. Momentos em que nós somos colocados, onde nós nos sentimos só, são oportunidades para que possamos desenvolver a nossa dependência no Senhor. O quanto nós cremos e validamos o agir do Senhor nas nossas vidas. Jesus Cristo viveu a solidão na cruz para que pudéssemos acessar a presença de Deus de uma forma íntima e profunda. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Nós precisamos ter uma rotina de leitura bíblica e de oração, de jejum. Nós precisamos fazer aquilo que está relacionado com a conduta de um filho de Deus, com a conduta de um crente. Nós não estamos aqui apenas para ocupar um lugar, mas nós estamos aqui para ser filho de Deus, atrair a presença de Deus, mudar o ambiente. Quando você está bem, quando você está buscando, pode ser o louvor que for, pode ser a pregação que for, você consegue atrair a presença e a glória de Deus. Você consegue buscar a presença do Senhor. Então nós precisamos gerar esse relacionamento íntimo e profundo. Mas Jesus com um alto brado expirou, e o véu do santuário rasgou em 2 partes, do alto a baixo, simbolizando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Diga assim: Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Diga assim: Jesus é o meu mediador. Você precisa sair deste lugar com essa certeza. E o quinto, a vida e a morte de Jesus Cristo nos revelam que a fé, ela está disponível para todos os que creem. Marcos 15:39, quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, ele disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Eu imagino o peso no coração daquele centurião, vendo que Jesus já tinha dado o seu último suspiro, e agora foi que ele veio reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. E eu te pergunto, igreja, quando é que você vai de fato reconhecer que Jesus é o Filho de Deus? De que Jesus é o teu mediador? De que Jesus já o serviu o suficiente? Porque muitas vezes nós nos posicionamos como se Deus e Jesus fossem os nossos servos para atender aos nossos caprichos e aos nossos desejos. Quantos entram na casa do Senhor porque não, eu vou lá porque eu quero casar, eu quero mudanças, tudo relacionado ao emocional, ao físico, aos bens. Mas quando é que nós vamos ter a real postura de reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus? De que Jesus já pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter o livre acesso ao Senhor.
A Bíblia fala também que quando Jesus foi crucificado e quando Jesus morreu na cruz do Calvário lá, que deu seu último suspiro, Deus cita uma pessoa, José de Arimateia, que foi até Pilatos. Encorajado, ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu àquele homem o corpo de Jesus. Ele comprou lençóis de linho, ele cobriu o corpo de Jesus, ele cuidou do corpo de Jesus e ele o levou para uma sepultura digna. Apesar de que todo aquele processo não foi um processo digno, mas mesmo depois de morto, José de Arimateia pede o corpo de Cristo. Olhe o cuidado com o corpo. Ele envolveu o corpo de Jesus, ele o sepultou e ele guardou. E ali na sepultura, Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Com José de Arimateia nós entendemos que nós precisamos ter o cuidado com o corpo. Não é com o seu corpo apenas, mas toque no irmão que está perto de você. É com esse corpo. Dê um abraço nessa pessoa que está perto de você. É com esse corpo. Se tem alguém atrás de você, o abrace. Se coloque de pé. Nós precisamos ter um cuidado com esse corpo. Talvez você esteja até com seu cônjuge do seu lado. É esse corpo. Esse familiar que está perto de você. Igreja, nós temos uma missão. E a nossa missão é cuidar do corpo de Cristo. Você é esse José de Arimateia. Você está aqui para cuidar do corpo de Cristo. Mas você não sabe o que ele fez. O perdoe. Libere o perdão. Se você está chateado com alguém daqui da igreja mesmo, libere o perdão na vida dele. Nós já fomos ministrados o suficiente para saber que nós não somos movidos pelos nossos impulsos, mas pela fé. Nós temos uma missão: cuidar do corpo de Cristo. Alguns estão aqui, mas outros estão lá fora perecendo. Passando fome, passando frio, desprovidos, outros em rebeldia, nas drogas, mas somos nós que vamos os alcançar, porque essa é a nossa missão. Jesus venceu a morte, Jesus foi até os seus discípulos, e lá no livro de Marcos mesmo ele disse: agora, ide. Ele diz, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16, versículo 15 e 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus.
Igreja, nós temos uma missão: cuidar do corpo, valorizar o preço que foi pago. Mesmo perdendo, nós estamos ganhando. Porque a morte não foi capaz de vencer o nosso Jesus. Então não tem luta, não tem problema que te façam parar. Porque nada venceu Jesus, nada vai vencer você. Você que esteve conosco até aqui, eu tenho certeza que Deus falou no seu coração. Deus não o prenderia até aqui por nada. Algo Ele quis falar e deixar gravado no seu coração. E mais do que isso, muito obrigada. A minha gratidão porque você abriu o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Ele tem mais a acrescentar. Visite-nos na Igreja Renovada, na Rua Jaguarira, aqui na Isaura Parente, porque Ele tem mais para entregar ao seu coração. Deus tem sempre o melhor para você. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada, um momento que tem sido poderoso na vida de muitas pessoas. E ainda na terça-feira, às 19 horas, nós temos mais um culto da nossa série. Na quinta-feira, nós temos Célula nos Lares. E no sábado, a programação inicia com as crianças às 15 horas. Pais, tragam seus filhos. E às 19 horas, nós temos a rede de jovens para 18 e 25 anos no Templo Anexo e 26 mais no Templo Sede. E no domingo, às 8 horas, nós temos o melhor culto, às 8h30, a Escola Bíblica Dominical. E por termos culto especial de Páscoa, não teremos rede de adolescentes, apenas o culto principal às 10 e às 18 horas. Gente, é programação para edificar toda a sua semana. Não tem desculpa para não estar pertinho de Deus e da nossa família renovada. Se você quiser saber mais sobre a nossa programação, você pode conferir no site ou baixar o aplicativo da Igreja Renovada. Veja como. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. E é isso, gente. Mais um programa abençoado chegando ao fim, mas antes eu quero fazer um convite especial para você. Hoje, às 10 ou às 18 horas, teremos um culto especial de Páscoa e você é o nosso convidado para estar conosco. E lembrando que você pode assistir esse programa novamente através da nossa reprise
toda quarta-feira às 9 horas da manhã. E para rever quando e onde quiser, é só ir no canal da Igreja Renovada no YouTube. Que essa semana seja cheia da presença de Deus na sua vida e que você caminhe em fé e não se esqueça, Deus tem o melhor para quem confia nele. Um beijo no coração e até o próximo programa.